Papa, boa noite. Boa noite. Tensões na Ucrânia. Papa convoca para 2 de março dia de jejum e oração pela paz na região. Na meditação da catequese, Francisco ressalta o valor da velhice e pede mais unidade entre as gerações. Pontífice nomeia novo arcebispo para Cuiabá. Direito à vida, a rede estadual paulista faz cirurgia inédita de bebê no ventre da mãe. A vida em Petrópolis. Voluntários dividem espaço com histórias de dor com a solidariedade. Governo federal lança Carteira Nacional de Identidade. No Nordeste, uma visita às casas e escolas salesianas para fortalecer ideais de Dom Bosco. Série sobre educação. Primeira reportagem apresenta a meta da campanha da fraternidade de 2022. O Papa Francisco iniciou hoje um novo percurso de catequeses sobre o sentido e o valor da velhice com base em trechos das Sagradas Escrituras. O Santo Padre afirmou que esta fase da vida exige atenção e dignidade e destacou a necessidade de mais unidade entre as gerações. Ao iniciar o novo ciclo de catequeses sobre a temática do envelhecimento, o Santo Padre disse que já há algumas décadas esta idade da vida diz respeito a um verdadeiro novo povo, que são os idosos, e afirmou: nunca antes fomos tão numerosos na história da humanidade. Nunca houve um risco tão grande como agora de sermos descartados. Carmela, que acompanhou hoje a catequese com o Santo Padre, disse estar muito contente com o tema escolhido pelo Papa. Escutar o Papa dizer para mim em primeira pessoa é algo maravilhoso, traz esperança e alegria. Posso dizer que nesta fase da minha vida me sinto também jovem, mas sei das minhas limitações. Vivo em um centro de idosos e nesta catequese posso afirmar que me senti muito acolhida. Segundo o Centro de Pesquisas italiano Infodata, cerca de 14% da população mundial tem mais de 60 anos, ou seja, totalizam aproximadamente 1 bilhão de pessoas. O Papa Francisco, em sua reflexão, afirmou que, juntamente com a migração, a velhice é uma das questões mais urgentes que a família humana é chamada a enfrentar atualmente. O pontífice, ao apresentar diversos questionamentos que envolvem a presença dos idosos no mundo atual, disse do risco da exaltação da juventude como única idade digna de encarnar o ideal humano. Disse que essa realidade, unida ao desprezo pela velhice, vista como uma fragilidade, degradação ou deficiência, foi o ícone dominante dos totalitarismos do século XX e exortou para que a sociedade não ofereça somente planos de assistência para essas pessoas, mas verdadeiros projetos de vida para fazê-los viver em plenitude, e completou: a juventude é bela, mas a eterna juventude é uma alucinação muito perigosa. Ser ancião é tão importante e belo como ser jovem. Lembremos-nos disso. Os vossos anciãos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Ressaltou que quando os idosos resistem ao espírito, enterrando seus sonhos no passado, os jovens já não conseguem ver as coisas que devem ser feitas para abrir o futuro. Quando, pelo contrário, os idosos comunicam os seus sonhos, os jovens veem claramente o que devem fazer. Se os avós voltarem a cair nas suas melancolias, os jovens se fecharão ainda mais com seus smartphones, ressaltou. Dom Vincenzo Paglia, arcebispo responsável pela Pontifícia Academia para a Vida e estreito colaborador do Papa Francisco no conteúdo dessas reflexões, nos disse da importância deste tema abordado por Francisco. Esta é a primeira vez que um Papa diz especificamente sobre este tema em um ciclo de catequeses. E o Santo Padre diz propriamente da arte do envelhecimento, voltado sobretudo às Sagradas Escrituras, e concede a todos indicações humanas e espirituais muito profundas, que nascem no amor de Deus, que alcança homens e mulheres de todas as idades, inclusive os anciãos, principalmente para que eles vivam bem essa fase de suas vidas. A vivere e a vivere bene. Após a reflexão sobre os idosos, o Papa Francisco falou sobre as tensões na Ucrânia e convocou para 2 de março, quarta-feira de cinzas, um dia de jejum e oração pela paz. O Papa disse estar muito triste diante do agravamento da situação na Ucrânia, que com ele muitas pessoas ao redor do mundo estão experimentando angústia e preocupação. Abre aspas.
Mais uma vez, a paz de todos está ameaçada por interesses de parte. Gostaria de apelar aos responsáveis políticos para que façam um sério exame de consciência diante de Deus, que é o Deus da paz e não da guerra, o Pai de todos, não apenas de alguns, que quer que sejamos irmãos e não inimigos. Peço a todas as partes envolvidas que se abstenham de qualquer ação que possa causar ainda mais sofrimento às populações, desestabilizando a convivência entre as nações e desacreditando o direito internacional, fecha aspas. Francisco disse ainda: a diabólica insensatez da violência se responde com as armas de Deus, com oração e jejum. A situação na Ucrânia se agravou desde segunda-feira, quando o presidente russo Vladimir Putin reconheceu a independência das regiões separatistas de Lugansk e Donetsk, local chamado de Bacia de Donbas, a mais importante fonte de energia e maior região industrial do país. Por outro lado, a Ucrânia começou a recrutar reservistas após pedido do presidente Volodymyr Zelensky. Ao que tudo indica, nos próximos dias será decretado estado de emergência no país. O presidente afirma ainda estar buscando saídas diplomáticas, porém ressalta que a Ucrânia não cederá nenhum território à Rússia, pedindo sanções robustas caso ocorra a invasão. Já o presidente russo afirmou que os interesses do país são inegociáveis. Diversos países aliados à OTAN, liderados pelos Estados Unidos, reiteraram o pedido. A Alemanha, inclusive, suspendeu o licenciamento do gasoduto de Nord Stream 2, que liga o país até a Rússia. O ministro russo das Relações Exteriores declarou que as respostas às sanções serão direcionadas e fortes. A escalada no conflito de anos entre Rússia e Ucrânia desencadeou a maior crise de segurança no continente desde a Guerra Fria, levando à possibilidade de um confronto perigoso entre as potências ocidentais e Moscou. Hoje, a Ucrânia recomendou que seus cidadãos deixem a Rússia, anunciou a convocação de reservistas e declarou o estado de emergência por 30 dias. Agora vamos chamar Rodrigo Luiz, que está em São Paulo e traz notícias sobre nomeação episcopal para o estado de Mato Grosso. Rodrigo, boa noite para você, meu amigo. Olá, boa noite para vocês, boa noite a todos. A gente fala de uma nomeação episcopal para o Brasil. O Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia de Dom Milton Antônio dos Santos, da Arquidiocese de Cuiabá, e nomeou Dom Mário Antônio da Silva para assumir o governo pastoral. Dom Milton dos Santos estava à frente da Arquidiocese de Cuiabá há 18 anos. Natural de Campos do Jordão, interior de São Paulo, o religioso tem 75 anos, motivo pelo qual apresentou ao Papa o pedido de renúncia. Hoje pela manhã, Dom Milton falou por cerca de 1 hora na Rádio Bom Jesus de Cuiabá. Agradeceu aos fiéis, disse que vai continuar como administrador apostólico até a chegada do novo pastor, Dom Mário Antônio da Silva. Minhas palavras nesse momento não são de despedida, mas palavras de lhe passar uma herança. Esta arquidiocese, casa e escola da comunhão. O novo arcebispo de Cuiabá, Dom Mário, estava na diocese de Roraima desde 2016. Natural de Itararé, interior de São Paulo, é o segundo vice-presidente da CNBB. Não nego a surpresa da nomeação para Cuiabá, tendo em vista que estou aqui há apenas 5 anos e meio em Roraima. Mas também acolho com gratidão e obediência ao Papa Francisco e comunhão, né, com Dom Milton, arcebispo de Cuiabá, até o momento. Dom Mário deixa uma diocese no coração da Amazônia e vai assumir a Arquidiocese de Cuiabá, uma região rica em biomas, como parte da Amazônia, do Cerrado e também do Pantanal. Nesse novo campo de missão, Dom Mário pretende imprimir seu lema episcopal, que é testemunhar e servir. O importante é a gente considerar a realidade e a vida das pessoas, tanto na área urbana quanto na área rural. E agora vamos voltar a São Paulo com Rodrigo Luiz, que nos traz uma notícia sobre um delicado procedimento cirúrgico para salvar a vida de bebês.
Estamos de volta para mostrar agora a força da vida. Enquanto países decidem liberar o aborto, como a Corte Constitucional da Colômbia, que votou na segunda-feira pela descriminalização do aborto até 24 semanas de gestação, aqui em São Paulo, a gente mostra uma notícia que nos enche de esperança. Pela primeira vez, a Rede Estadual Paulista realizou uma cirurgia de um bebê no ventre da mãe. As informações com a Danusa Rego. Eu estou em frente ao Conjunto Hospitalar do Mandaqui, bairro da região norte da capital paulista, onde no último sábado aconteceu uma intervenção cirúrgica intrauterina, ou seja, um bebê foi operado dentro do ventre materno. Foi a primeira vez que aconteceu um procedimento do gênero em uma instituição da rede pública do estado de São Paulo. A necessidade da intervenção foi identificada durante o pré-natal, quando o bebê com 27 semanas apresentou má formação na coluna cervical. É uma questão identificada nas primeiras semanas da gestação e pode prejudicar, aliás, o desenvolvimento cognitivo e motor. O procedimento levou cerca de 4 horas, contou com a parceria do grupo privado Santa Joana, que já tem experiência neste tipo de procedimento, e contou com o auxílio de quase 20 profissionais que monitoraram via ultrassom o bebê e também a mãe de 44 anos. De acordo com os médicos, a cirurgia foi um sucesso. Mãe e filho passam bem. De São Paulo, Danusa Rego para o Canção Nova Notícias. Ainda falando de saúde, semana passada o governo federal liberou verba para atendimento de pacientes com sequelas da Covid-19 nas redes municipais. Muitos pacientes, após o período de isolamento, têm apresentado sintomas que podem se arrastar até por meses. A nossa equipe conversou com o clínico e cardiologista Fernando Arruda, que explica um pouco sobre esse fenômeno que a Organização Mundial da Saúde classifica como síndrome pós-Covid. Você que passou pela Covid e percebeu que algo continuou diferente, acredite, faz parte de uma gama de 80% das pessoas que após a resolução vão manifestar uma gama de sinais. Vão desde dor de cabeça, esquecimento, dificuldade em articular palavras, agudização de depressão, ansiedade. Pode ainda ser a falta de ar, a falta de fôlego, o cansaço físico, o cansaço muscular. Em alguns casos mais sérios, arritmias cardíacas e dor no peito. Tudo isso está relacionado com que a forma da Covid se relacionar com o organismo e as sequelas que ela deixa pelo seu perfil inflamatório. O mais importante é você reconhecer que algo modificou e procurar uma assistência médica para verificar a possibilidade de reabilitação. Como se trata de múltiplos sistemas, sempre é importante iniciar com o clínico geral, médico da estratégia da família, que poderá fazer o reconhecimento e o encaminhamento se necessário. Outra dica importante, reabilitação em Covid é uma estratégia multiprofissional. Vários profissionais têm que estar envolvidos. Bom, encerrando nossa participação, o governo de São Paulo deu recomendações para o período de carnaval. É para evitar aglomerações. E caso os blocos de carnaval façam cortejos nas ruas, as prefeituras devem acionar a polícia militar. Já festas particulares podem ocorrer com até 70% de capacidade. O Comitê de Saúde anunciou também que o uso de máscaras continua sendo obrigatório em todos os ambientes até o fim de março. E informou que os indicadores têm apontado queda nos casos e mortes de Covid-19. A gente fica por aqui, desejo uma boa noite a todos e amanhã tem notícia logo cedo, direto de São Paulo, no CN Notícias, após o Sorrindo para a Vida. Até amanhã, Reinaldo, Adriana e todos que nos acompanham. Chegou a hora de sabermos como fica o tempo amanhã com Yara Naíris. Yara, boa noite, vamos ter sol, vai ser nublado, como fica a previsão para amanhã? Reinaldo, amanhã vai ter sol em todas as regiões do país. Boa noite, Adriana, boa noite a todos que nos acompanham. O sol vai aparecer nesta quinta-feira e deixar o tempo quente e abafado em várias cidades, favorecendo as pancadas de chuva à tarde. A desconfiguração do sistema meteorológico chamado Zacas deixou a população mais tranquila, principalmente nas cidades do Sudeste, região mais afetada pelas fortes chuvas. Os grandes volumes podem diminuir, mas as pancadas ainda acontecem em vários locais.
O sol aparece nos 4 estados, intercalando por períodos de chuva em Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. No sul do Rio de Janeiro, tempo firme. O calor nas capitais atinge máxima de 32 graus em São Paulo e em Belo Horizonte, 33 em Vitória e no Rio de Janeiro. Vamos para o Nordeste, onde o VECAM, o vórtice ciclônico de altos níveis, vem deixando os dias mais chuvosos. É um sistema caracterizado por 2 aspectos, chuva e tempo seco, juntos em áreas diferentes da região. Dessa forma, amanhã o dia será ensolarado, mas terá pancadas de chuva em todos os estados. Tempo aberto apenas no interior de Pernambuco e norte e nordeste da Bahia. Máxima de 30 graus e mínima de 25 em Recife. No norte, a chuva persiste de moderada a forte intensidade no Amazonas, em Roraima, Amapá, Rondônia e também no Acre. Já no centro-oeste, as temperaturas se elevam. O sol predomina e as pancadas de chuva podem chegar à tarde. Fechando a previsão com informações do sul do país, o sol deixa o tempo firme no litoral gaúcho e litoral sul catarinense. Também a chuva pode persistir de moderada a forte entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os termômetros variam entre 19 e 28 graus em Curitiba. Reinaldo, Adriana. Obrigada, Yara. E agora vamos falar sobre o novo RG, que foi lançado hoje. Quem traz as informações para nós é Eliana Nunes, que está em Brasília. Boa noite, Eliana. Olá, boa noite. Começamos a nossa participação aqui de Brasília falando de documentos pessoais. Foi lançada hoje a Carteira Nacional de Identidade. O novo modelo vai ter o número do CPF como padrão de identificação em todo o território brasileiro de maneira obrigatória até o dia 6 de março de 2023. A Carteira de Identidade Nacional foi lançada no Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro. O novo modelo terá como padrão de identificação o número do CPF em todo o Brasil de maneira obrigatória até o dia 6 de março do ano que vem. Além de simplificar a vida do brasileiro, a Carteira de Identidade Nacional tem como objetivo de evitar fraudes. Segundo o governo federal, o modelo será o documento mais seguro do país. Isso porque será possível a autenticação por meio de QR Code, mesmo sem acesso à internet. A Carteira de Identidade Nacional também poderá ser acessada pelo aplicativo gov.br. A previsão é de que o documento deixe de ser impresso na forma física em até 10 anos. Também será possível cadastrar informações como saúde, número da carteira de trabalho, estado civil, título de eleitor, entre outras informações. São inúmeras e inúmeras fraudes, são inúmeros e inúmeros golpes, são inúmeros e inúmeros crimes praticados em razão disso. A gente avança hoje para um novo tempo de controle, um novo tempo de seriedade e um novo tempo de tranquilidade para a população brasileira. Gradativamente, deixaremos de ter uma carteira de identidade para cada estado. Haverá uma identificação única do cidadão. Vale em todo o território com todas as informações necessárias. Total transparência e segurança. O número do CPF passa a ser o único número de registro nacional. Tá aí, então, mais uma medida de segurança para evitar fraudes com o nome dos brasileiros. E agora vamos falar de educação. A série Fala com Sabedoria, Ensina com Amor apresenta nessa primeira reportagem o objetivo da campanha da Fraternidade 2022. Pai Santo, fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Educação e fraternidade é o tema da campanha deste ano. O lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor, uma passagem bíblica retirada do livro dos Provérbios, revela a nós que o ato de educar é também uma ação divina. O texto base da campanha da Fraternidade 2022 convoca os fiéis, durante o período da Quaresma,
a refletir sobre os fundamentos do ato de educar. Em 58 anos de campanha da fraternidade, a proposta inicial não mudou. A partir de um tema específico que seja foco de preocupação, se vive então o convite quaresmal para a mudança de vida. A identidade visual da campanha traduz o que o texto base reflete. Feita pelo leigo Antônio Batista, a imagem tem como inspiração o capítulo 8 do Evangelho de João. Tanto a identidade visual, o cartaz, como também o hino, são eleitos a partir de um edital que é publicado e os bispos também que fazem essa escolha. Em 2022, o cartaz ele é de uma beleza muito singular. Diante da mulher adúltera e que está prestes a ser apedrejada, Jesus, o Divino Mestre, apresenta um ensinamento que se revela como esperança ao ser humano, sem julgamentos e capaz de causar reflexões de como agir diante do erro do outro. Ele utiliza a pedagogia do amor e a educação integral é realizada com sabedoria. Em contrapartida, a mulher, convertida pela palavra, se coloca à disposição para ouvir, aprender e mudar de vida. Um verdadeiro estilo de vida de quem se permite ser educado pela palavra de Deus e se torna também um educador. E educar, hoje mais do que nunca, é contribuir também para que as pessoas abandonem as pedras que trazem empunho e tenham a ousadia de se aproximar, olhar olhos nos olhos, conhecer a circunstância e ajudar a reorientar aquela vida por um caminho novo de conversão. Amanhã você acompanha na série os desafios da educação atual e as propostas para superar as lacunas educativas apontadas no texto base da campanha da Fraternidade 2022. Reforço com você, então, o convite para acompanhar amanhã a segunda reportagem da série Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. E ainda falando sobre igreja, este ano os fiéis de todo o mundo comemoram os 30 anos do Catecismo da Igreja Católica. E para celebrar o momento, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reforça a importância deste livro para o crescimento na fé. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. São mais de 2 milênios de história. A Igreja Católica Apostólica Romana é o berço de milhares de servos, mártires, santos e santas, um guia para a perfeita comunhão com Deus. A fé católica tem 3 pilares: a tradição, as Sagradas Escrituras e o magistério. Para que os fiéis tenham acesso a esse tripé, existe o Catecismo, com a última versão publicada em 1992 pelo Papa João Paulo II. Para comemorar os 30 anos do Catecismo, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, está preparando uma série de lives formativas que começará nesta quinta-feira. O conteúdo ficará disponível nas redes sociais da CNBB. Vale a pena que os cristãos continuem a se dedicar, estudar, conhecer melhor para viver sempre mais os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da igreja. Para que o cristão possa, como nos lembra São Pedro na sua carta, dar as razões de sua fé e de sua esperança. E como uma forma de voltar os estudos para a juventude, em 2011 foi publicada uma versão do Catecismo para os Jovens. Com o prefácio do então Papa Bento XVI, o livro incentiva os jovens a desviarem o coração do que é superficial para fixar o olhar no eterno. Amo esse catecismo jovem, porque ele vem em formato de perguntas e respostas, facilitando mesmo para a compreensão, de tantas dúvidas que a gente pode ter. Eu sempre consulto quando tenho alguma dúvida e admito que ele facilita muito a minha caminhada. O convite feito há 10 anos pelo Papa Bento ainda segue firme. Estudai o catecismo com paixão e perseverança. Permanecei de todos os modos em diálogo sobre a vossa fé. Vale a pena estudar e entender o que a igreja nos ensina através do catecismo. Desejo a todos uma abençoada noite e volto com vocês no estúdio. Boa noite, Liana. Muito obrigado, hein? Até amanhã, se Deus quiser.
Agora um recado importante aos sócios, benfeitores e amigos da Canção Nova. Faça sua doação até o dia 25, sexta-feira, para que a sua generosa contribuição chegue à nossa campanha ainda este mês, pois não haverá expediente bancário na segunda-feira, dia 28. A sua doação faz a diferença na evangelização. Contamos com você. Vejam só, estamos com 65% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de fevereiro, que é o mês mais curto. Utilize o seu boleto bancário, realize um Pix ou uma transferência bancária para a Canção Nova. Utilize a chave pix.doação@cançãonova.com ou confira as nossas contas em contas.cançãonova.com. O novo inspetor salesiano do Nordeste, que tomou posse no início do ano, começou a visitar as casas de missão e escolas da rede de ensino e da congregação. O objetivo é sanar problemas locais e verificar pessoalmente sobre o ideal de Dom Bosco de evangelizar os jovens, se está sendo cumprido. A visita começou ontem no Colégio Salesiano em Aracaju e faz parte de uma série de viagens que o novo inspetor do Nordeste pretende fazer às casas da congregação salesiana. Nós salesianos estamos no Nordeste, graças a Deus, há 120 anos. Completamos no último dia 20 de janeiro. A gente acredita que é vontade de Deus a nossa presença nesse território tão rico que é o Nordeste do Brasil. Nós salesianos aqui plantamos, graças aos primeiros missionários, o carisma de Dom Bosco, que graças a Deus se expandiu, cresceu. O padre Francisco substituiu o padre Nivaldo Luiz Pessinati, após 6 anos de generosos serviços na Inspetoria do Nordeste do Brasil. Fez parte da agenda uma visita à escola infantil. As crianças prepararam uma peça de teatro, depois o inspetor conversou com elas e também inaugurou a Casinha da Mamãe Margarida, uma pequena residência para a diversão das crianças que lembra a casa humilde, onde Dom Bosco viveu com a família. O número da casa é o ano do nascimento do santo fundador da congregação salesiana. O grande desafio é crescer no mundo salesiano nessa convicção de que o carisma é nosso. Não é propriedade dos salesianos, de Dom Bosco, os consagrados só, mas por graça de Deus é partilhado com tantos leigos e leigas que conosco levam à frente a única missão de Dom Bosco. Quase 3 anos depois da sanção da lei que determina a descaracterização de barragens construídas a montante, apenas 5 estruturas em Minas Gerais foram totalmente desativadas. O prazo final para a conclusão deste processo termina nesta próxima sexta-feira. Nos últimos anos, as barragens do tipo a montante provocaram grandes estragos em Minas Gerais. Prova disso são as tragédias de Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019, que juntas vitimaram 291 pessoas e causaram grandes impactos ambientais. Assim, acendeu-se um alerta sobre a insegurança dessas estruturas. Você cresce para o outro lado, para cima da barragem, construindo com rejeitos a montante do próprio dique de partida e subindo para a parte alta daquela estrutura, e você não tem uma contenção muito forte, muito grande na parte de baixo, segurando ela do outro lado. Com isso, foram feitas mudanças na legislação, determinando que essas barragens no estado fossem descaracterizadas até o dia 25 de fevereiro deste ano. O Brasil tem 65 barragens a montante. 46 delas estão em Minas Gerais, de acordo com a Agência Nacional de Mineração. Porém, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado informa que esse número é maior e que Minas tem atualmente 54 desse tipo de barragem. No entanto, até o momento, apenas 5 foram descomissionadas e 42 já informaram que não cumprirão o prazo que encerra na próxima sexta-feira. Um estudo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais diz que o prazo é inviável, pois em 3 anos não é possível fazer as mudanças com segurança e que cada barragem possui suas características estruturais. São estruturas muito sensíveis e que você não pode fazer esse processo, em alguns casos, de maneira muito rápida, que aí você corre mais risco do que fazer devagar. A lei federal já regula desta maneira. E quem vai estipular o prazo não são as empresas, é a Agência Nacional de Mineração que vai aprovar o plano técnico dos comissionamentos de cada barragem.
Ainda de acordo com o estudo, mais de 680 milhões de metros cúbicos de rejeitos serão removidos na descaracterização dessas barragens. Assim, estratégias já são pensadas para possíveis destinações sustentáveis. A gente está desenvolvendo vários produtos com esse cimento, com esse gel polímero, feito à base de rejeito da mineração. Então, a gente tem tijolos, né, pré-moldados, a gente tem pisos. Atualmente, 3 barragens de Minas Gerais estão no nível 3 de situação de emergência e sem previsão de serem descaracterizadas. Agora vamos a Petrópolis com Felipe Melo, que atualiza algumas informações e conta como está a situação de momento na cidade serrana do Rio. Boa noite, Felipe, bem-vindo. Olá, boa noite a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Retornamos com informações da cidade de Petrópolis hoje, 9º dia de trabalhos de restauração da cidade e ainda de buscas pelos desaparecidos. Há pouco a prefeitura confirmou o número de 204 óbitos confirmados, sendo que 188 pessoas já estão identificadas, 92% do total de mortes confirmadas, e ainda as buscas vão atrás de 51 pessoas para que possam ser aí entregues aos seus familiares e terem uma despedida digna neste momento de dor, mas que possam então se despedir dos seus entes queridos. A prefeitura também divulgou, nós vimos ao longo da semana algumas imagens de muitos carros sendo levados pela enxurrada. E hoje foi divulgado um balanço de que mais de 400 carros foram retirados dos rios, das ruas e das avenidas que ainda estavam atrapalhando o trânsito. E o trânsito continua difícil em Petrópolis. 19 avenidas ou ruas estão totalmente interditadas e 11 ruas ou avenidas estão parcialmente interditadas. E muitas outras tiveram o seu trânsito, o tráfego inverso, para facilitar, então, não só a mobilidade dos moradores, mas principalmente das equipes de socorro e atendimento. Hoje, às 2 da tarde, a cidade entrou em estado de alerta, já que todas as sirenes foram acionadas novamente. E em algumas regiões voltou a chover com certa intensidade, mas logo isso passou e aí as coisas voltaram a se acalmar. A gente vai acompanhar, então, uma matéria falando sobre o acolhimento da igreja. Esse acolhimento de uma mãe. E as igrejas aqui de Petrópolis têm ficado de portas abertas o tempo todo para poder receber os seus fiéis e aqueles que necessitam de uma ajuda e de um acolhimento. Os olhos do Luiz se enchem de lágrimas ao lembrar dos últimos dias. Morador do Morro da Oficina, ele não pôde voltar para casa, mas a dor maior é pela perda de muitos amigos. Minha mãe chegou na porta, o que houve? Ah, tá desmoronando lá em cima. Aí minha mãe começou a chorar. Aí eu levantei ainda para falar para ela, ih, mãe, de repente é só uma barreirinha, mas quando eu olho, ela falou assim, olha lá, meu filho. Aí quando eu olho aquilo lá, ó, e chuva, muita lama. Eu não acredito que isso esteja acontecendo. É muito amigo que a gente perdeu. O Luiz e os pais, além da irmã e sobrinha, estão no abrigo da igreja de Santo Antônio, ponto central de recebimento de doações e atendimento. As súplicas daqueles que necessitam ajuda estão sendo ouvidas e atendidas a todo instante. Quem chega por esses portões prontamente são recebidos. Aqui na igreja de Santo Antônio, voluntários, histórias de dor e solidariedade dividem o mesmo espaço. E a igreja, cumprindo o seu papel como uma grande mãe, se mantém assim, de portas abertas e braços estendidos, para que seus filhos se mantenham na fé e continuem esperançosos por dias melhores. Eu vi, né, lá o deslizamento, na hora eu gritei mesmo como Cristo na cruz ali, né, pedindo que abrisse logo a igreja, as portas da paróquia. Então nós estamos aqui acolhendo e fazendo aqui o papel de Cristo mesmo, né? Para se levantar, muitos vão precisar de mãos e braços fortes. Por isso, correntes de ajuda foram criadas por toda a cidade. E mesmo que a tristeza seja aparente, os sorrisos resistem. É um choro de tristeza, porque o que aconteceu com a nossa cidade foi, nem sei te explicar, mas também é um choro de conforto, porque a gente sabe que a gente está fazendo a nossa parte e que é de grão em grão que a gente vai chegar lá. Agora a reconstrução passa pela esperança em Deus e a fé como alicerce.
tem que pegar Deus, que é complicado. Eu acho que é um dia de cada vez, né? Reconstruir é viver um dia de cada vez, é ter esperança e certeza de que a gente vai ajudar a nossa Petrópolis. Quanto às doações, sejam elas da forma que for, do tamanho que for, aqui a palavra de Petrópolis ao Brasil é gratidão! Adriana, que trabalho bonito está sendo realizado nesse momento tão difícil para a população de Petrópolis, né? E a gente agradece, inclusive, o nosso repórter, o nosso câmera, o Ederaldo Paulini, trabalho maravilhoso dessa dupla que está lá para trazer essa informação tão bonita e tão importante para nós. E neste momento tão difícil, a Canção Nova tem a missão de levar a esperança e a vida, e por isso nós agradecemos ao Bispo Diocesano de Petrópolis, também à comunidade Jesus Menino, as paróquias de Santo Antônio, enfim, todas as paróquias que nos acolheram e nos ajudaram a trazer até vocês esse outro lado da história, o lado da solidariedade e de uma igreja viva, que atende aqueles que mais necessitam. Os fiéis que se mobilizam também para levar essa ajuda, né? Essa solidariedade. Bom, chegamos ao final do Canção Nova Notícias de hoje. Acompanhe as notícias da Igreja, do Brasil e do mundo em nosso portal de notícias, noticias.cançãonova.com. Assista em instantes, às 8h27, ao vivo, a transmissão da adoração ao Santíssimo e a partir de 8h30, das 8 horas, a adoração e às 8h30, a Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite a você. Uma boa noite para você e paz.